Bom, então já vou passar, eu já vi que a doutora Márcia já está aqui. Oi, Márcia. Ela aqui. Oi, Márcia. Bom dia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Porque eu estou com duas entradas, deixa eu desligar aqui a outra, só um minutinho. Então, a gente já passa, então, para a próxima mesa, que vai ser a panorama da produção de medicamentos pela indústria brasileira, com a doutora Márcia como moderadora. E aí a gente tem como palestrantes a Ana Carolina Cagnoni, que, se ela puder abrir a câmera... ela aqui. Oi, Ana. Tá de cabelo novo? Tá loura? Sei, é que a gente tá nesse tempo aqui tão restrito, às vezes é a luz, viu, Isabela? Bom dia. Bom dia. Bom, muita E gente Ana... conhecida. É verdade. E a Ana Cláudia aqui também. Então, a Ana Carolina ela vai falar pelo Interfarma e a Ana Cláudia pela Abifina. Então, eu já passo a palavra para a Márcia. Muito obrigada a vocês três pela disponibilidade, por estarem aqui hoje. Obrigada a você, Isabela, o pessoal da ONCA e a Carolina e tal, pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui dividindo conhecimento com vocês, aprendendo. Meu papel aqui hoje é simplesmente de moderadora. Então, as estrelas são as Anas, né? A Ana Carolina e a Ana Cláudia. O nosso tema específico, né? Eu queria super parabenizar o Vitor. Adorei estar aqui desde o começo, adorei sua exposição, foi super didática, super relevante nessa confusão que as pessoas fazem entre medicamento genérico, similar e medicamento de referência. Isso realmente é difícil, né, da gente conseguir compreender e explicar. Eu adorei as suas explicações e as suas provocações. E a nossa mesa, o nosso tópico agora é sobre o panorama de produção de medicamentos pela indústria brasileira. Nós vamos ter, então, aqui não digo que são dois lados da história, mas são dois lados complementares, né? De um lado, a gente vai ter a Ana Carolina Cagnoni, que é a diretora da associação conhecida como Interfarma, né? Que é a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Ana, depois você me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, mas pelo que eu sei, a Interfarma ela engloba, né, vários produtores de medicamentos, tanto nacionais quanto multinacionais. E a Ana Cláudia, ela é consultora da Abifina, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina. Então, também não é só a indústria de genéricos, né, brasileira, mas basicamente, potencialmente, né, deve ser de maioria de genéricos, mas eles também podem produzir medicamentos similares, também podem vir a fazer P&D e produzir medicamentos de referência. Então, a gente vê que realmente não são caixinhas, né, estanques. Essas caixinhas podem, né, se interpretar. Uma mesma empresa pode ter, sim, medicamentos de referência, medicamentos genéricos. Inclusive, é comum, né, que essas grandes empresas tenham, quando expira a prazo, quando eles têm um medicamento que é patenteado, e quando expira o prazo dessa patente, é comum que ele mantenha o medicamento patenteado sob uma marca e tenha também o medicamento genérico. Então, a gente precisa entender isso, e a fala do Vitor foi essencial, foi maravilhosa. E sem maiores demoras, eu passo então a palavra para a nossa primeira palestrante, a Ana Carolina Cagnoni. Você tem a palavra. Obrigada, doutora Márcia. Obrigada, Isabela, né, que está coordenando mais uma edição desse curso. Eu fico muito feliz de falar que eu fiz o curso de verão da UAIPO uns anos atrás. Eu já fiz vários cursos da OMC, da UAIPO no site. Recomendo. E eu, enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje, de conhecer todos vocês. Já me coloco, obviamente,
à disposição para perguntas, conversas depois da aula. Eu vou fazer a entrada da minha apresentação, mas vocês estão me ouvindo bem? Vocês acham que eu preciso de um fone? Tá tudo certo? Então tá bom. Então vamos lá. Só para ter certeza que eu vou pôr a apresentação correta na tela. Acho que vocês estão vendo. Alguém consegue sinalizar? Porque aí agora eu não vejo. Sim. Então tá bom. Eu não vou conseguir acompanhar o chat real time, então qual que foi a ideia aqui, doutora Márcia? Eu vou trazer esse ponto que você trouxe, Isabela. Ele está muito pequenininho, se você puder colocar um F5, talvez fique melhor. Está em versão de... Peraí, que eu já sei. Não é de apresentação. Eu estou no modo apresentação, mas eu não sei se está entrando. Não. Gente, será? Para mim está super no modo apresentação já. Aqui está como se fosse aquele modo de trabalho. Silvano, dá para dar uma assistência? Aqui você está com 2 monitores? Não estou. Eu acabei de desconectar o outro, na verdade. Será que eu paro e volto? Ou será que... Carol, desconecta e conecta de novo. É porque você estava com 2 monitores. Então, vamos lá. Desconecta não, só tira a apresentação. Aqui. Tentando, né? Depois de 2 anos fazendo isso, a gente realmente não está conseguindo aprender como é que funciona. Vamos ver se... Entrou? Não, continua no mesmo formato. E agora? Mesmo formato, Carol. Engraçado, porque para mim realmente mostra a tela cheia. Você mandou para a gente, Carol? Mandei na segunda-feira, de manhã. Deixa eu pegar aqui. Eu consigo passar daqui. Silvano, algum de vocês está com uma apresentação na agulha? Oi, estou já com a apresentação aberta. Eu posso então compartilhar. Compartilha. O meu apareceu assim. Foi para vocês? Para mim agora foi melhor, então. Então, vamos lá. Bom, então, podendo passar para o primeiro slide, por favor. Acho que eu entro aqui já, doutora Márcia, num ponto que você colocou, né? Eu hoje falo em nome da Interfarma. A Interfarma é uma associação constituída há 30 anos no Brasil e que atualmente representa 50 empresas, aproximadamente 50 empresas, 50 representantes do setor industrial, da farmacêutica de pesquisa, que são basicamente empresas de atuação global. Então, a gente está trazendo aqui hoje, essas são as nossas associadas e essas são os países de sede, vamos dizer assim, das empresas, mas eu já gosto de pontuar que assim, a gente tem aqui um mercado altamente globalizado. A gente tem empresas que eventualmente estão com sede no Japão, como a gente vê aqui algumas delas, mas a gente tem operações em diversos países, alcançando mais de uma centena de países por diversas dessas empresas que representamos no Brasil. O que vale colocar também, gente, é assim, quando a gente fala que são empresas que estão atuando no Brasil, elas estão instaladas no Brasil em termos de, enfim, físico, funcionários, algumas em maior ou menor escala, evidentemente, algumas com mais ou menos atuação, isso depende muito da linha de produtos e enfim, do acesso desses produtos à população brasileira, mas são todas empresas que, enfim, estão no Brasil, empregam brasileiros, recolhem tributos no país e trabalham no desenvolvimento tanto do setor industrial quanto do setor de acesso a medicamentos. Acho que esse é um ponto que o Vitor trouxe bastante, e é isso que eu gostaria de focar.
São empresas privadas, né? São instituições privadas, empresas, na maioria delas também listadas em bolsa, com capital aberto. Então, a gente está fazendo um recorte aqui de um ator específico no contexto do mercado de farmacêutico de saúde, bem específico. Outra coisa que eu vou colocar, porque eu gostei muito da frase da Isabela no começo nosso encontro hoje de manhã, é que a gente está no balcão da farmácia. E aí eu já faço um recorte que às vezes não é tão natural para as pessoas. Obviamente que a gente tem aqui empresas cujas marcas todo mundo conhece, enfim, que reconhece dos produtos que compra na farmácia, mas a Interpharma, em especial, a gente tem um recorte de representação dessas indústrias bastante específico no que se refere, primeiro, a questões de varejo. A gente tem uma divisão quase 60% a 40%, então apenas 40% das empresas que a gente representa, 60% a gente está falando aqui de compras institucionais, públicas ou privadas, pelos hospitais, por exemplo. Em termos das distinções e definições que o Vitor trouxe, né, na apresentação deles, a gente coloca que as empresas da Interpharma representam 80% do mercado brasileiro de produtos de referência hoje, mas também as associadas da Interpharma, em maior ou menor medida, e esse foi o comentário da doutora Márcia, também tem divisões de biosimilares e de genéricos nos seus portfólios de produtos, né? Então, as coisas acabam, eu acompanhei o chat hoje de manhã, elas acabam sendo de fato complexas, porque as empresas elas atuam nos seus mercados a depender das oportunidades, né? Enfim, das tomadas de decisão privadas com vistas à melhor execução das suas atividades empresariais e, obviamente, focando num resultado comercial positivo. Então, nesse sentido, tem empresas aqui que sim, têm divisões de genéricos e que trabalham com biosimilares, numa proporção, aqui a gente coloca entre 30%, numa média de 30%. Então, essas empresas representam 30% do mercado, em média, de genéricos e biosimilares do Brasil, mas o foco da Interpharma, e é por isso que eu quero fazer esse recorte, que é por quem eu falo hoje, o foco da Interpharma é justamente no trabalho, enfim, na discussão dos medicamentos de referência mesmo, né, que é a maior parcela da nossa representatividade no mercado brasileiro. Pode passar, por favor? Acho que vai ficar um pouco... É isso, obrigada. Um pouco mais de contextualização, que eu acho que vale a pena, a gente está aqui num grupo grande, muita gente que começou, que às vezes trabalha no setor, mas algumas pessoas não conhecem. A Interpharma, ela é a associação de âmbito nacional no Brasil, né? Então, como eu disse, a gente representa essas empresas em nível nacional, e num contexto internacional, porque eu comentei que realmente são empresas que atuam globalmente, a Interpharma ela é membro, ela trabalha em parceria com duas instituições internacionais que eu gosto de mencionar aqui, que uma delas é a IFPMA, que é a Federação Internacional da Indústria Farmacêutica e das Associações Nacionais que representam a indústria farmacêutica. Então, é uma entidade internacional localizada em Genebra, que contribui em diversos momentos, em diversos assentos como ouvinte, como consultora, em diversos assentos de organizações internacionais, incluindo aqui a WIPO, lá em Genebra, em alguns comitês, e temos também a participação efetiva na FIPharma, que é uma entidade localizada especificamente para países da América Latina e Caribe. Nem sempre todas as associadas da AFPMA, por exemplo, são associadas da Interpharma, na medida em que nem sempre essas empresas estão no Brasil. Então, acho que um exemplo claro, talvez que seja fácil para todo mundo lembrar, é que, por exemplo, a Moderna, que é uma empresa americana, que é uma das que se destacou na mídia por desenvolvendo uma das vacinas do Covid, ela não atua no Brasil, então
Imagino que é por essa razão que ela não é uma associada da Interpharma, mas as empresas que estão no Brasil, globalmente, acabam se associando à nossa associação. Eu convido já a todos a buscarem o site da Interpharma na internet, que é interpharma.org.br, e redes sociais, porque vale colocar que a Interpharma trabalha muito com publicação de estudos, com notas explicativas, com desenvolvimento de materiais. A gente explica ali, obviamente, com total transparência, quem são as nossas associadas. A gente traz, enfim, materiais de conscientização, enfim, alguns deles eu vou tratar um pouco aqui, mas vale já o convite para que vocês acompanhem o trabalho da Interpharma nas redes sociais e no site. Partindo um pouco para o que eu queria tratar com vocês, né, os temas que a gente gostaria de trazer a título de conhecimento, pode passar o slide, por favor? Aqui eu vou passar muito rapidamente, é um panorama de quais são as comissões e as câmaras temáticas que a Interpharma é uma coisa bem de organização interna, mas quase naquele slogan do iFood, a gente está abrindo as portas da cozinha, então essa aqui são basicamente as áreas que a gente atua, como que é o time da Interpharma se divide, somos em 30 pessoas, mas isso a gente passa para frente, porque esses slides vão ficar disponíveis para vocês também para um acesso posterior. Próximo slide, por favor. Então, voltando, né, eu aqui, como eu disse, falando especificamente da área de farmacêutica de referência e de produtos inovadores, o que eu gosto de trazer para contextualização é que as associadas da Interpharma fazem parte de um setor que é altamente dependente de proteção de propriedade intelectual, no sentido de é um setor que investe muito em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, e essas pesquisas enfim, todos os arranjos necessários para que você, de fato, chegue a um produto inovador, chegue a um produto de referência, elas estão, à medida que o tempo vai passando e a complexidade das patologias, enfim, a gente evolui como humanidade, elas vão carecendo de cada vez mais investimentos e cada vez mais recursos. Então, eu gosto bastante desse slide, na medida em que a gente traz um comparativo entre o setor farmacêutico e agora a gente chama de biotecnologia, né? Como o Vitor trouxe, a gente tem os medicamentos biológicos e biosimilares, que são realmente um salto de complexidade em pesquisa, em produção, em capacidade de capacidade industrial e absurda comparada com medicamentos químicos. E aí o que eu acho interessante desse slide, e eu vou focar muito em números aqui do setor, é que esse setor farmacêutico de biotecnologia, ele investe mais em pesquisa e desenvolvimento do que diversos outros setores. Então, às vezes, a gente consegue compensar, talvez, na complexidade de desenvolver um carro elétrico, por exemplo, de desenvolver enfim, uma aeronave, enfim, todas essas questões que na nossa cabeça parece uma coisa muito complexa de se criar, de se desenvolver, de tudo, mas a gente tem que também considerar que a complexidade de uma pequena pílula, ou nem pílula, mas, enfim, de medicamentos intravenosos que a gente não consegue nem ver, né, nem comprar na caixinha, eles demandam muito mais pesquisa e muito mais recursos em desenvolvimento de produção do que diversos outros setores. E isso a gente vê muito claramente aqui. E esse é um dado recente, é um dado até pré-pandemia, mas, enfim, na pandemia acho que isso se confirma ainda mais, é um setor que realmente investe muito mais. Então, quando a gente viu nas aulas passadas, acho que o professor Nuno colocou isso, que TRIPS traz que as patentes elas têm que ser protegidas independente de setor tecnológico, independente da tecnologia. Isso é fato no tratado, mas a gente também tem que considerar que tem alguns setores que são mais dependentes da proteção para a recuperação de investimentos do que outros, na medida em que são os setores que investem mais do que outros. Próximo slide, por favor. Essa é uma outra figura que eu gosto de trazer bastante, em termos, e aqui eu estou falando, obviamente, em termos globais de investimento, e o que isso aqui mostra é que
as colunas verticais em azul claro, elas mostram o quanto que você tem de investimento global em pesquisa e desenvolvimento ao longo dos últimos anos, e eu já faço uma ressalva que isso aqui ele é estimativa até 2024, que não foi considerada a pandemia. Então, a gente está falando de estimativas de investimento ou de propostas e que as empresas se propunham a investir, né? E a gente vê que existe um crescimento constante disso, tá? Ao mesmo tempo, a linha azul que varia, ela mostra que ela mostra justamente o faturamento das empresas. Então, não necessariamente o investimento em pesquisa e desenvolvimento está relacionado diretamente com a questão do faturamento. Existe, na verdade, uma certeza dentro do setor de que os investimentos eles só podem aumentar, eles não têm como diminuir na medida em que, como eu falei, a pesquisa para soluções de saúde estão cada vez mais complexas e mais dificultosas. Então, se você diminui o investimento, você está levando a empresa ou a entidade a concluir que lá na frente ela pode não ter o produto que vai ser necessário para o mercado e isso vai afetar o negócio dela. É importante trazer que todas essas decisões de investimento, quanto investir, quando investir, elas sempre são de longo prazo. E aí, se você passa para o próximo slide, por favor, eu acho que é onde eu queria trazer, onde eu queria tratar. O que a gente está falando aqui nesse setor também, em termos de especificidades, você investe hoje para eventualmente ter um produto inovador no mercado em uma década, né? Então, assim, realmente são estudos que dizem que a média para desenvolvimento de um produto chega a 10 anos. Isso por quê? Porque você tem tanto o tempo e o recurso. Eu gosto da palavra recurso porque ela é um pouco genérica. Ela é um recurso humano, ela é um recurso de tempo, de investimentos financeiros, evidentemente, mas assim, você tem todos esses recursos que são alocados para, primeiro, identificar a molécula o produto em si em laboratório, numa escala menor, e aí depois você tem também todos os recursos que são investidos para que você, de fato, consiga transformar aquela invenção laboratorial, eventualmente conduzida por uma entidade menor, que seja replicável industrialmente e que possa, enfim, chegar a todos os países. Enfim, a gente está falando de uma população mundial de quase 8 bilhões de pessoas divididas em, não sei o quê, 200 países. Então, existe um processo aí de identificação e criação desse produto, de passar por todas as fases regulatórias, de garantia de segurança, garantia de efetividade, que são as fases dos testes clínicos. Isso a gente ficou, depois da pandemia, bastante expert em entender o que é fase 1, fase 2, fase 3 de teste clínico. E aí depois você tem todo um período de aprovação regulatória nacional para você chegar no mercado. Esse intervalo, ele é um intervalo de tempo que não se desconsidera. E, obviamente, que esse intervalo de tempo que não se desconsidera, ele consome recursos para você entrar no mercado em uma década depois, ou eventualmente um pouco mais do que isso. Na tomada de decisão de um ator privado, tenho recursos hoje para investir, onde que eu vou colocar esses recursos, é uma decisão audaciosa de você confiar que você vai ter alguma coisa daqui a 10 anos. E, obviamente, que esses recursos eles poderiam estar sendo investidos em outras atividades econômicas que tenham um recurso, enfim, tenham eventualmente um retorno menor. Então, o que eu gosto de trazer aqui? A gente tem um tempo que não se deve desconsiderar na hora de pensar que existe um produto inovador no mercado. Se existe uma vacina inovadora hoje, é porque ela foi fruto de um investimento massivo e provavelmente de um investimento feito muito tempo atrás. Próximo slide, por favor. Especificamente falando de mercado brasileiro, né? Como eu falei, as associadas da Interpharma estão no Brasil já até antes da constituição da própria Interpharma. Houve
e desde então trouxeram para a população brasileira os produtos que são disponibilizados nos outros países. A gente aqui traz um relatório, basicamente, mostrando o quanto de produtos e de medicamentos foram lançados no país, desde a década de 70 até agora, então, nos últimos 50 anos. As nossas associadas representam ao menos, e eu falo ao menos porque a gente acaba tendo uma leitura bastante conservadora desses números, mas a gente com certeza pode trazer que 2.458 medicamentos foram incorporados ao mercado brasileiro desde a década de 70, então nos últimos 50 anos são medicamentos que a população brasileira tem acesso, e é óbvio que a gente pode discutir o quanto de acesso, enfim, quanto que de acesso, mas não são medicamentos que precisam ser importados, né? Isso que eu acho que é importante. Eles estão no Brasil, eles passaram por revisão regulatória brasileira, estão disponíveis à população. É notório que houve, evidentemente, um salto pós-década de 90, que foi quando, de fato, o Brasil, na adesão do TRIPS, com a OMC e na alteração da legislação, passou a proteger patentes de produtos farmacêuticos, que era uma coisa que a lei não tinha anteriormente. Então, você vê um salto muito grande nesse momento e você vê que isso se mantém ao longo das décadas seguintes, em termos de produtos inovadores que estão à disposição no Brasil. É também importante falar, isso é óbvio, porque para o mercado farmacêutico ou qualquer outro, a gente tem um país com 220 milhões de pessoas, e é óbvio que isso é um mercado consumidor considerável, e no mercado farmacêutico isso não é diferente, né? Então, a gente, como país, se destaca em termos de consumo de fármacos, enfim, em termos de espaço de mercado, em comparação com outras nações, porque a gente fica em sexto, sétimo lugar, e na velocidade que estamos, devemos ainda alçar mais posições menores em termos de participação do país. Próximo slide, por favor. Aqui são alguns exemplos em termos de nomes de medicamentos, que a gente coloca aqui a marca, mas também o princípio ativo e a patologia. Esses são medicamentos que mais recentemente foram incorporados na sociedade brasileira, que foram, enfim, tão disponíveis para a sociedade brasileira das associadas da Interfarma, e aqui deixo de referência para vocês consultarem depois, mas mostra muito claramente os intervalos pequenos tanto os intervalos pequenos de lançamento desses, que são medicamentos bastante conhecidos, mas também a infinidade de gama de patologias que eles cobrem, né? Então, assim, a gente tem aqui tanto medicamentos de hepatite, quanto questões diabéticas, quanto oncológicos, enfim, transtornos depressivos. Então, é uma variedade absurda de produtos, porque, da mesma forma, assim, a indústria farmacêutica ela tem o grande desafio de endereçar diferentes patologias, em diferentes graus de apresentação numa determinada população. E aí eu lembro aqui, em especial também, as doenças raras, que são, fevereiro é o mês de conscientização das doenças raras, que são doenças que têm um número muito pequeno de pessoas nas populações, porque são doenças que, por definição, elas acometem a 65 pessoas no intervalo de 100 mil. Então, acaba que são doenças que têm poucos pacientes, e evidentemente que aí você tem uma dificuldade maior, tanto de pesquisa, tanto de produção, de testes clínicos. São doenças que realmente têm bastante dificuldade operacional, vamos dizer assim, de conseguir trazer uma solução para a melhoria de vida dessas pessoas. Próximo slide, por favor. Eu realmente não estou conseguindo acompanhar o chat, mas eu juro que depois eu volto para olhar. Vou falar um pouco de pandemia, porque eu acho que a gente está vivendo essa realidade até agora, e a gente provavelmente ainda vai conviver com esse cenário por mais um tempo. Eu acho que, enfim, os números mostram isso muito claramente na diferença que tem a evolução
da infecção de Covid para uma pessoa vacinada de uma não vacinada, e a gente consegue ver isso todos os dias nos jornais. As vacinas, e eu vou enfatizar no plural, são diferentes vacinas, diversas vacinas que foram produzidas em escala industrial global nesses últimos 2 anos. Existem ainda diferentes pesquisas que estão buscando melhorias nessas vacinas, e eu vou falar um pouquinho mais em detalhe disso nos próximos slides, mas o que é importante trazer? Eu acho que, assim, a indústria farmacêutica, e existem pesquisas internacionais nesse sentido, a indústria farmacêutica como um todo ganhou um aumento de confiança da população no sentido de fato, reconhecimento de que existe a contribuição efetiva para a produção de produtos que são fundamentais para as sociedades, para acesso à saúde, enfim, para as pessoas. Eu coloco aqui algumas notícias e também o timeline delas, porque vale enfatizar algumas coisas. Eu acho que também deve ter ficado claro para todo mundo. Houve uma colaboração muito grande da indústria, e não só da indústria, mas academia, entidades de pesquisas, startups, etc., públicas ou privadas, na busca por essa solução em tão curto prazo. Então, essa colaboração ela é muito importante, ela é muito rica. No Brasil, a gente tem isso muito claramente com as parcerias Fiocruz, AstraZeneca, com a Butantan Sinovac, também foi uma parceria nesse sentido. A Pfizer, recentemente, fez um acordo com a Eurofarma, que é uma empresa privada nacional, para transferência de tecnologia e desenvolvimento de produtos, de vacinas, especificamente de Covid agora. Eu acho que vale trazer, assim, o setor, ao longo dos anos, ele se abriu mais em termos de como operar. Então, se era verdade no passado que as indústrias elas eram fechadas em si, e elas pesquisas, e elas faziam a produção industrial, e isso era enclausurado, o que a gente tem visto ao longo da última década é que você tem essas parcerias muito mais possíveis. E um exemplo muito claro que é a Pfizer-BioNTech, você tem algumas entidades que se dedicam à pesquisa, que se dedicam ao desenvolvimento de soluções tecnológicas novas, mas que elas não são a indústria em si, elas não são a empresa, a entidade que é capaz de fazer a produção em larga escala, em números, no caso da pandemia, global, bilhões e bilhões de vacinas. Então, isso tem sido uma constante. Então, e isso, obviamente, interfere no setor, no sistema de PI. Não necessariamente a empresa que comercializa um produto, ela é a titular daquela patente. Esse é um movimento que a gente tem visto mais se intensificar. Tanto entidades de pesquisa privadas, como a BioNTech, que é alemã, ou entidades de pesquisas públicas, como a Oxford, elas estão trabalhando em conjunto, em colaboração com a indústria, porque trazem cada uma um elemento diferente para que no fim, produzir em escala industrial medicamentos e produtos altamente complexos. Então, esse é um ponto que a gente viu na pandemia. E um segundo ponto que a gente viu na pandemia também é uma discussão que faz sentido, e que, enfim, da questão de acesso e de royalties e de como direcionar isso melhor para países que, ao contrário do Brasil, tem muito menos capacidade de produção instalada, tem muito menos capacidade de replicar, reproduzir ou entrar em parcerias. Então, a gente tem aqui 2 notícias sobre algumas iniciativas de algumas empresas associadas de fato, fazer acordos, licenciar as suas patentes sem royalties ou trabalhar esse tipo de transferência de tecnologia com países específicos menos desenvolvidos ao redor do globo. Próximo slide, por favor. Aqui, eu realmente gostaria que vocês depois tirassem um tempo, quem tem facilidade para leitura em inglês, são 2 matérias internacionais que demonstram, tem filmes, elas são bastante educativas de como que são feitas, como são desenvolvidas 2 vacinas, uma enfim, chegaram a um produto no ano passado, e a própria vacina da Pfizer do Covid.
o que eu acho importante dessas notícias, e eu vou reforçar, não só a questão da dimensão da produção em si, mas da garantia de qualidade para um escalonamento em quantidades industriais, né? Então, eu acho que isso também faz parte da discussão do que o setor da indústria representa. Não é só você desenvolver um medicamento em laboratório que funciona, mas você conseguir replicar isso com segurança, um produto que vai ser transportado pelos diferentes países do mundo, em cadeias de logística complexas, armazenado, enfim, e que tem que, no fim das contas, ele tem que garantir a segurança, ele tem que garantir a eficácia do que ele se propõe, no caso da vacina, uma imunidade de uma determinada doença. Então, eu recomendo muito que depois vocês voltem aos slides e busquem esses links, porque eles são bastante informativos nesse sentido. Próximo slide, por favor. Aqui também é uma outra coisa que eu queria trazer, porque às vezes a gente tem uma sensação, e talvez no Brasil, porque é um país que, graças enfim, a todos os deuses e santos, a gente tem uma população que se vacina, né? E isso, obviamente, é um mérito histórico do país, isso não é uma coisa isolada do Brasil só para o coronavírus, mas às vezes a gente pode ter a sensação, tomei a vacina, 1 dose, 2 doses, 3 doses, está tranquilo, podemos seguir, não precisa mais evoluir, esse produto já está pronto, já está finalizado, acabado. O que eu gosto de trazer aqui? Isso não é verdade, né? Hoje existem enfim, ainda existem pesquisas e ainda existem atividades de buscar inovar na produção das vacinas de Covid, por diversas razões. Então, tem 85 vacinas em desenvolvimento que têm uma forma de administração diferente de uma injeção, então, sejam pílulas ou sejam outras alternativas. Isso pode parecer algo que não é necessário, mas se você considera, como eu disse, cadeias de logística, se você considera dificuldades operacionais, e se você considera que a seringa em si é um produto, né, que ela, enfim, você precisa dela, e aí você precisa de outra indústria, se você consegue eliminar essa seringa e você simplifica a produção, é óbvio que esse medicamento ele vai ser mais acessível para mais populações, inclusive aquelas pessoas que têm medo de tomar uma injeção de vacina, né, gente? A gente não pode também a gente não pode se considerar que essa população existe. Existem também outras vacinas que exploram outras formas de imunização, então a gente tem aqui na coluna da esquerda exemplos, e aí aqui eu coloco também um link do New York Times, que eles fazem um tracking global disso, mas assim, quais são as vacinas que estão em cada uma das fases, quais foram as aprovadas e estão em uso, são 10, e é engraçado ver que o mesmo número das que foram aprovadas foram abandonadas, porque esse é um outro ponto. A pesquisa científica é sempre uma tentativa e erro. Você tem, para um sucesso, você teve outros vários fracassos. Então, acaba que isso, obviamente, que os fracassos também, no momento inicial da pesquisa, eles eram tidos como potenciais sucessos, né? Então, na hora de você pensar investimentos de recurso e como você coloca isso sob uma lógica privada, você tem que entender que existe, sim, um investimento substancial na produção daquele remédio que deu certo, porque ele pagou por todos os outros que deram errado necessariamente. E aí, em termos de números, vale colocar, foram produzidas 12 bilhões de doses de vacina, 12 bilhões de doses de vacina no ano de 2021. E se a gente tenta fazer um esforço de memória, em março de 2020, ou seja, nem 2 anos atrás, esse produto não existia no mundo, né? Enfim, não existia em escala, ele não existia. Então, você ter um setor global que consegue sair do zero para 12 bilhões de doses em 2 anos, ou menos de 2 anos, é realmente algo bastante grandioso, na minha visão. Próximo slide, acho que a gente já está chegando no fim. Enfim, coloco aqui, essas não são necessariamente empresas associadas da Interpharma, mas eu coloco aqui os logos isso não é uma infração às marcas desses laboratórios, hein, Isabela? Pelo amor de Deus, é só um direito de citação de todas as entidades
empresas privadas, startups, biotechs, universidades envolvidas na produção das vacinas de Covid, que, como eu disse, a gente agora está numa produção mensal de 1,5 bilhões ao mês. Próximo, por favor. Acho que aqui eu vou chegar a um ponto de conclusão da minha apresentação. Como o Vitor colocou no começo, como já foi falado em outras aulas, porque eu estou acompanhando o curso, os produtos de referência, os medicamentos de referência tem na veia, tem no DNA deles a inovação, eles são necessariamente fruto de pesquisa científica extensiva, de colaboração, hoje em dia, cada vez mais entre diferentes entidades, e isso necessita de uma proteção jurídica e econômica adequada para garantir segurança para que esses agentes possam, de fato, se aventurar nessas pesquisas e nessas atividades inovadoras. O Brasil é um líder comparado dentro da América Latina em termos de inovação, em termos de capacidade de pesquisa, em termos de qualidade dos nossos cérebros e nossas universidades. Num contexto global, realmente, a gente está um pouco atrás, e o Global Innovation Index da WIPO coloca isso anualmente, e coloca as razões pelas quais a gente acaba tendo um cenário talvez não tão inovador quanto nós gostaríamos no momento. Existe diversos relatórios que fazem uma correlação entre forte proteção de propriedade intelectual e a atividade de inovação e índices de inovação, mas eu quero dizer forte proteção de PI aqui num sentido de ter regras estáveis, sistemas de enforcement confiáveis, céleres, enfim, uma segurança jurídica sobre a proteção da propriedade intelectual, né? Por quê? Porque a segurança jurídica garante que eu, como agente privado, e público também, porque não, a gente também tem que falar isso em termos de investimento público, a segurança jurídica me garante que eu vou fazer um investimento hoje para colher frutos daqui 12, 10 anos, e isso vai ser uma realidade, se o meu objetivo de pesquisa virar um sucesso, né, que eu consiga ter o respaldo jurídico de proteção ao meu favor. Enfim, eu acho que, como a gente já colocou aqui, o setor farmacêutico em especial, ele é muito complexo, tanto em termos de proteção de propriedade intelectual, mas em termos regulatórios, como se não faltassem essas complexidades, a gente tem o próprio desenvolvimento do setor, as colaborações que eu coloquei, as segmentações das fases, e, obviamente, que, nesse sentido, como o Vitor trouxe, a gente vai ter cada vez mais discussões para além de patentes, com relação a segredos de negócio, com relação a uso de marcas, com relação à transferência de tecnologia. Então, a intersecção e intercambialidade entre propriedade intelectual e demais áreas regulatórias, jurídicas, no contexto de setor farmacêutico, ela vai só se intensificar, ela vai ser só cada vez mais complexa e vai, obviamente, demandar profissionais nesse sentido. Todos vocês aqui, participantes do curso da WIPO, têm aí provavelmente um mercado bom de atuação no futuro. Ana, desculpa, eu vou pedir para você se encaminhar para a conclusão. Não, eu acho que era isso. Talvez eu tenha um último slide mais de regras de compliance e ética, mas a gente pode passar e deixar para conversas no final. Podemos encerrar, Isabela. Muito, muito obrigada a todos. Eu vou colocar no chat aqui os meus contatos, mas está na minha apresentação também. E é isso. Estou por aqui até o final do dia. Então, muito obrigada, Ana Carolina. E realmente a gente já está bem adiantado na hora, eu passo direto para Ana Cláudia de Oliveira, da Bifina, para fazer a sua apresentação. Obrigada, doutora Márcia. Bom, gente, eu queria agradecer o convite da WIPO. Eu acho que foi muito interessante a palestra do Vitor e da Ana Carolina também. Acho que foi que a doutora Márcia falou, a gente se complementa. Então, acho que isso é muito importante. E aí vai dar para ver um pouquinho pela apresentação. Vocês já estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim?
Então eu trouxe um panorama da produção do ponto de vista da Abfina, né? A Abfina, ela é uma entidade que representa a indústria nacional de química fina e suas especialidades. Então, isso significa que é uma entidade que representa as indústrias produtoras de insumos químicos e biológicos, não só para medicamentos, mas para outras áreas químicas também, medicamentos de uso humano, de uso veterinário, vacinas e produtores defensivos agrícolas. Vocês vão notar que é uma associação com poucas empresas, mas congrega empresas tanto privadas quanto laboratórios públicos. E, então, é dentro desse quadro de associados que está presente toda a cadeia produtiva, e é dessa forma que a gente analisa a maioria das questões, olhando para a cadeia produtiva como um todo, né? Bom, conforme a Ana Carolina mostrou, o último índice global de inovação de 2021, né, mostrou que a gente ainda está evoluindo em termos de inovação, né? Segundo os especialistas, o custo Brasil foi o principal fator que ocasionou essa queda na colocação do país, e isso se agravou ainda mais com a crise econômica e depois com a crise da pandemia, né? Bom, em relação a outros países ranqueados da América Latina, o Brasil está em 4º lugar, o que é bom, né, em termos de América Latina, mas quando a gente olha os países, né, os sistemas e o mercado de medicamentos, né, especificamente, o Brasil ainda está muito lá atrás, né? Ainda está bem, ainda tem que evoluir muito, ainda tem que avançar muito, né? E se a gente olhar apenas para o setor farmacêutico, a indústria nacional ela vem melhorando bastante nos últimos anos. Então, a gente sabe que a indústria nacional ela começou através da cópia, começou aprendendo, né, a trazer essas inovações, começou com a cópia, passou para as inovações incrementais, agora está nas inovações radicais, né? E a gente vê que esse ano o Prêmio Valor colocou as cinco empresas nacionais, que são até associadas, no ranking em termos de inovação. É lógico que assim, são critérios diferentes, cada prêmio desse, então, mas na página do Valor vocês conseguem ver quais são os critérios utilizados. Em relação ao ano passado, né, que o ranking ainda tinha já o Axê e a Eurofarm e a AMS, mas ainda não tinha o Cristália nem a Prat. Então, a gente vê que esse cenário muda um pouco também em função da pandemia. A gente vai ver que durante esses 2 anos de pandemia, todos os rankings, todos os cenários de mercado são muito voltados para a pandemia. Então, isso trouxe uma visão diferente em termos de inovação, em termos de produção, em termos de venda, em relação aos demais anos, né? Então, aqui são os rankings, né? É o ranking do top 10 de valores de estudo. Esse estudo foi feito pela Close-Up International, e a gente vê que os medicamentos que tiveram mais venda não foram necessariamente os mais inovadores, né? E aí, como eu falei no slide passado, houve também uma mudança no consumo desses produtos em relação à pandemia do coronavírus, né? Então, por exemplo, a ivermectina, né, está em 7º lugar e nunca estaria nesse patamar, né, se não fosse a questão da pandemia, do kit Covid, todas essas discussões em termos da Covid. Mas fato é que alguns medicamentos subiram as vendas, principalmente em função da pandemia e em função do marketing das próprias empresas da pandemia. Então, também houve uma oportunidade de marketing, de market share também das empresas em relação à pandemia. Então, vários projetos foram trocados, substituídos, para justamente alavancar produtos do portfólio que não estavam como top 10, né, em termos de venda. E aí, em termos de venda, a gente vê que o Brasil tem subido em relação a outros países, né? Aqui a gente vê que é um gráfico, são dados em relação às vendas, em relação ao faturamento dos Estados Unidos.
Então, a gente vê que o Brasil tem subido, o Brasil realmente é um mercado muito bom, talvez porque os brasileiros sejam muito consumidores, né, de medicamentos e se automedicam, é uma população que se automedica muito. Então, isso tem um lado ruim, né? Claro, que você se automedicar sem uma prescrição, sem uma indicação médica, né? É ruim, lógico, mas tem a questão do mercado que, para certos tipos de medicamentos que não necessariamente precisam de prescrição, né? Isso é uma grande oportunidade de subir nesse mercado. Então, a gente vê que o Brasil ele está subindo, ele está melhorando a situação dele em termos de venda, em termos de mercado farmacêutico global. E aí, se a gente olhar para o índice de importação e exportação, aí é que eu acho que vem a maior preocupação, tanto da Bifina quanto das indústrias associadas, né? A gente vê que o Brasil ele importa muito mais do que ele exporta, principalmente insumos e medicamentos. Esses índices demonstram a fragilidade do Brasil em termos de dependência tecnológica. Essa dependência tecnológica ficou muito grave, muito evidente durante a pandemia, em que a gente viu que a gente importa praticamente tudo, né? E o que a gente vê na área do agro, que é em termos de viver de commodities, acaba se repetindo um pouco no setor farmacêutico, quando a gente vê que a gente tem que importar não vou dizer todos, mas grande parte, a grande maioria dos insumos para produzir os medicamentos aqui no país. Então, a questão do custo Brasil é justamente isso. A dificuldade que tem das farmoquímicas competirem com as farmoquímicas chinesas e indianas, principalmente, né, em termos de custo. Então, é muito mais barato, é muito mais fácil você importar os insumos da Índia e da China, mesmo fazendo testes de qualidade, mesmo tentando achar o melhor fornecedor, o custo Brasil prejudica muito a farmoquímica nacional, né? Então, isso é necessário política pública, é necessário um trabalho para que isso avance, né? Para que melhore essa situação dessa dependência tecnológica, né? Bom, e aí quando a gente olha o cenário de patentes, a gente vê que o Brasil continua sendo um país que é dependente tecnologicamente, e isso fica evidenciado no número de depósitos de países. Então, esse gráfico foi do relatório do ano passado, da WIPO, e ele mostra que continua sendo um país de depósitos por não residentes. Então, se vocês olharem o gráfico, o laranjinha, né, são os não residentes, e o vermelhinho são os residentes. Então, esse cenário também de depósito de patentes fragiliza mais ainda o país em termos de propriedade intelectual e em termos de dependência tecnológica, né? Então, a gente vê que, além de não depositarmos tantos pedidos de patente, o pesquisador brasileiro, a indústria nacional, né, ainda tem uma enxurrada de pedidos de patentes e de patentes vindo de fora, que não necessariamente se repete em termos de número de produtos, né? E aí talvez vocês consigam entender qual é a estratégia de atuação um pouco da Bifina. Então, como a doutora Márcia falou, as entidades elas se complementam, elas trabalham complementando isso também em propriedade intelectual. Então, na realidade, todas as entidades e todas as empresas buscam uma proteção adequada para os medicamentos. Então, só que a gente entende que uma proteção adequada é uma proteção de 20 anos, né? E não mais do que isso. E não uma proteção abusiva, e não uma proteção em cima de um evergreening de 200, 300 patentes em cima de um produto. Então, o que a gente tenta fazer é justamente capacitar as empresas e os laboratórios, os pesquisadores, para trabalhar dentro desse jogo, onde há empresas que protegem excessivamente um produto, que estão fazendo a parte dela, e as empresas que tentam gerar o acesso a esses produtos após o fim dessa patente. Então, a gente vai ver que a atuação da Bifina vai muito por aí na área de propriedade intelectual.
Então, se a gente olhar internamente pelos dados do INPI, isso aí já é o relatório de 2021 do INPI, a gente vê que esse cenário se repete, né? Mesmo quando os números estão distribuídos por setor tecnológico. Então, a gente vê que os não residentes, em termos de produtos farmacêuticos e biotecnologia, e aí que a biotecnologia inclui biotecnologia animal, vegetal e de saúde humana, né? A gente vê que esse cenário se repete em todos os setores tecnológicos, então não é uma característica apenas do setor farmacêutico, né? É uma característica de todos os setores tecnológicos. Então, esse cenário também faz parte do desenvolvimento da indústria nacional, que ainda está evoluindo também nessas estratégias de propriedade intelectual, né? Então, dentro desse contexto, a missão da Bifina é justamente promover o desenvolvimento da indústria nacional, valorizando a fabricação local. Então, dentro da indústria nacional, dos associados, o cenário atual é que o custo do Brasil realmente é alto, falta uma política de Estado, a cada 3 anos, essa política de Estado que não existe é modificada e são trazidos novos projetos interessantes que estavam andando, seja qual for o lado do governo, muitas vezes são parados, são enterrados, e aí surgem novos projetos, né, novas jabuticabas, e isso faz com que todo aquele projeto de andamento, né, dentro de um setor, ele vai freando a cada 3 anos. Então, quando começa um governo, vem um novo fôlego, quando você vê do segundo para o terceiro ano, isso cai um pouco, isso é muito prejudicial, mas isso é uma característica política do Brasil, a gente sempre foi assim, infelizmente. Então, realmente, aqui falta uma política de Estado. Faltam políticas públicas também, né, que facilitem essa compreensão desse sistema de propriedade intelectual, do sistema regulatório, do vínculo entre eles, né, que foi o que o Vitor falou. Eles estão ali interligados, um atua modificando o outro também, né? O Parque Industrial Brasileiro ainda está em desenvolvimento, a gente teve uma crise muito forte na década de 70 e 80, onde muitas farmoquímicas fecharam, muitas farmacêuticas também fecharam, mas as farmoquímicas foi uma crise muito grave, que agora que a gente está retomando, né? A indústria nacional ela tem um portfólio emergente de inovações, mas ainda estamos aprendendo a inovar, né? O portfólio de inovações é dependente completamente do portfólio de genéricos e similares, então isso é interessante para mostrar a atuação e por que a indústria nacional atua dessa forma. Então, quando a gente vai em termos de gráficos, né, quando você olha em medicamentos de referência, as multinacionais detêm 85% do mercado, né? Agora, quando você vai para os genéricos e similares, aí as nacionais detêm 63% dos genéricos e 53% dos similares. Esses dados são de final de 2019, ainda não tem os dados atuais sobre isso, mas mais ou menos isso se repete a cada ano, né? Então, esse cenário mostra bem como a indústria nacional funciona. Ela depende das vendas e do desenvolvimento desses genéricos e similares para aplicar e investir em inovações incrementais e radicais. Então, isso é um problema, tudo isso são problemas, né, mas que criam oportunidades para a indústria, né? Então, oportunidades de articulação com o governo, com os diferentes governos, né? Isso é feito durante todo o ano, mas a cada 4 anos são enviados projetos aos presidenciáveis, né, na forma de uma carta, justamente para mostrar quais são os problemas que estão acontecendo agora, quais são as oportunidades, o que a indústria pode fazer nos próximos anos. Então, para já começar uma conversa afinada com o governo, para tentar levantar os projetos que estavam dando certo, tentar remanejar os projetos que não estavam dando tão certo, né, no governo passado, para a gente ir evoluindo, para o setor produtivo fazer
essa política de Estado, né? Já que muitas vezes o governo não faz, então o setor regulado ele trabalha para fazer um pouco essa política de Estado para gerar, inclusive, políticas públicas, né? Que façam isso avançar. Outra oportunidade é que o país, né, o Brasil, sendo um país mega biodiverso, a biodiversidade brasileira é uma tremenda oportunidade, a gente trabalhar em cima da biodiversidade brasileira. Com a assinatura do Protocolo de Nagoya, isso ficou ainda mais evidente, né, porque antes todos reclamavam do CEGEM e da Lei 13.123, é o CEGEM que não funciona, que não vai para frente, e agora as empresas estão tendo que lidar com as leis domésticas de cada país de fora. Então, se antes os pesquisadores tinham medo de trabalhar com a biodiversidade brasileira, agora eles muitos continuam trabalhando com espécies exóticas, mas estão tendo que lidar com as legislações domésticas desses países, que muitas vezes são mais rígidas e muito mais complicadas do que a Lei 13.123. E parcerias produtivas, foi o que a Ana Carolina mostrou, as parcerias estão sempre fervendo, a Fiocruz sempre assina parceria, as nacionais sempre também têm parcerias de desenvolvimento produtivo também, junto com muitas multis, então essas parcerias também estão sendo vistas como mais uma oportunidade e estão sendo fomentadas, né? Bom, e aí dentro da Abifina, nessa área de medicamentos, a gente tem o Comitê Farmoquímico e Farmacêutico, o Comitê de Propriedade Intelectual, que é para discutir os temas e os conceitos de PI, o Grupo de Apoio Jurídico, que é o grupo que trabalha só com as ações judiciais envolvendo patentes farmacêuticas, né? E nesse âmbito dos três, a gente debate temas de PI e temas que sejam de regulatório, mas que tenham afinidade com o PI, como Data Protection, emite posicionamentos na área, né? A gente está fazendo participação do grupo interdisciplinar, interministerial de propriedade intelectual, a gente sempre manda contribuições e está sempre discutindo isso, trazendo projetos de leis e acordos internacionais. A Abifina vem desde 2013 capacitando as empresas e os pesquisadores de laboratórios também sobre patentes, porque a gente entende que as empresas elas têm que aprender a jogar o jogo de PI, né? Então, é um trabalho de capacitação constante, porque as empresas mudam muito de profissionais e às vezes trocam de uma área para outra, então é uma capacitação anual e sempre feita, além dos webinars e o Seminário Internacional de Patentes, né? Além disso, a gente faz um trabalho de monitoramento de pedidos de patentes. Atualmente, nós temos 4 MPPs, o de medicamentos de interesse do SUS, com 735 patentes sendo monitoradas, o de medicamentos da biodiversidade, com 862 patentes, da área do agro, que são quase 1.400 patentes, é a área que mais cresce, e a área de saúde animal também, né? Então, através das capacitações, das reuniões, dos eventos, né? E através do monitoramento, a gente traz a informação para aquele associado que também não tem tempo para ficar buscando esse tipo de dado, né? A gente sabe que muitas vezes é difícil e é intermitente esse acesso às bases do INPI, é uma briga constante minha com o pessoal de TI do INPI para tentar melhorar esse sistema informacional, porque é a porta de entrada do usuário, né, no Instituto de Propriedade Intelectual Nacional, então ele tem que funcionar direito, né? Então, através desses monitoramentos, a gente traz informação para pesquisa, informação para os novos negócios, para ele saber quando que ele pode lançar um produto, quando que ele pode começar a pensar, né, a trazer esse interesse para dentro da indústria, né? Então, a prospecção tecnológica, a busca de soluções de processo, muitas vezes a gente encontra em patentes,
informação estratégica para a área de desenvolvimento e, principalmente, os prazos para atuação administrativa. Então, a RPI sai na terça-feira, até mais ou menos quarta-feira, a gente já envia todas as atualizações desses monitoramentos, e aí os associados eles já têm acesso a esses dados para atuar, né? E, além do que, claro, a visibilidade de parcerias e transferências de tecnologia. Então, são as formas que a Abifina tem de auxiliar os seus associados a trabalhar a propriedade intelectual internamente, a trabalhar a propriedade intelectual dentro de um cenário de indústria nacional, né, dentro de um cenário de produção de genéricos e similares, que está sempre buscando atuar nesse cenário com todas as empresas tendo essa noção de que não é uma patente que protege um produto, mas muitas patentes. Então, muitas vezes, antigamente, isso acontecia do associado, muitas vezes, associado principalmente que está começando nessa área de PI, né? Entender que, não, essa patente da molécula caiu, então eu posso lançar meu produto. Não, não pode. Então, você entender esse desenvolvimento em torno das patentes, você entender o que é um direito real, o que é uma expectativa de direito, o que é um abuso de direito. Então, a gente intervém capacitando os associados em relação a isso e capacitando a forma de atuação deles. Então, tem empresas que são mais conservadoras, tem empresas que são mais agressivas, isso todos conhecem pelo mercado, né? Então, é dessa forma que a Abifina trabalha capacitando as empresas. Bom, acho que era um pouquinho do que eu queria falar, assim a gente deixa mais tempo também para o pessoal fazer perguntas. Obrigada, gente. Muito obrigada, Ana Cláudia. Excelente explanação. Agora, eu pergunto para os organizadores se a gente vai abrir o microfone ou eu me concentro aqui no chat, porque no chat já tem algumas coisas interessantes. Eu acho que podia começar pelo chat, né? E daí, se der um tempinho, colocar o microfone. Assim, só como uma palavrinha de ordem também, muito obrigada, Ana Cláudia, Ana Carolina também, Márcia. O doutor Leandro ele já está aqui com a gente e ele tem disponibilidade para ficar um pouquinho depois de meio-dia também, se vocês quiserem estender, né, para não prejudicar. E quem precisar sair meio-dia, claro, a aula fica gravada no Seduc, né? Então, claro, não vamos abusar da paciência do doutor Leandro, que ele é uma pessoa ocupada, mas assim, a gente precisa terminar às 11h15, especificamente, Márcia. Certo, é porque tem muita coisa aqui Imagino você deve ter. no chat, mas eu queria destacar... Só um segundo. É que veio aqui toda uma discussão sobre vacina, que eu acho que não vale a pena a gente mencionar, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que a Anvisa tem os melhores critérios técnicos na aprovação de todos os medicamentos e de todas as vacinas. Essa é uma discussão que realmente acho que não vale a pena a gente perder aqui. Mas eu vou começar aqui pelo final, então, que o Alex Almeida colocou uma colocação bem interessante, falando que a Índia e a China possuem um parque industrial de química fina muito importante, produzindo IFAs, né, que são os insumos farmacêuticos ativos, que é exatamente aquele princípio ativo que é o principal do medicamento. Então, eles produzem essas IFAs para o mercado de genérico com o desenvolvimento de novas rotas de síntese química dessas IFAs. E com o número de pedidos de patentes dessas novas rotas de síntese, que é bem grande, né, bem considerável e crescente no mundo todo. Uma busca rápida mostra que muitos desses pedidos de patente ligados a essas novas rotas sintéticas da Índia e da China não são ou não foram depositadas no Brasil. Muito provavelmente porque eles não enxergam o Brasil
como um potencial concorrente nesse mercado de química fina, né? E ele coloca que realmente o Brasil perdeu muita capacidade industrial de produção de química fina desde os anos 90, e a nossa realidade é que atualmente mais de 80% dos medicamentos produzidos no Brasil possuem IFAs importadas desses países. Ana Cláudia, você quer complementar alguma coisa? A Sim, Karina claro. aqui também está dizendo que o Brasil investe muito pouco em pesquisa, o que é realmente uma lástima. Eu acho assim, eu tenho que discordar dos dois, porque a Índia e a China realmente eles possuem um parque industrial farmacêutico gigantesco, né? E é justamente isso que causa a nossa dependência, é justamente isso, de você juntar a falta de uma política pública, a falta de uma política de Estado no Brasil com essa concorrência com a China e com a Índia. Eu não estou aqui falando mal do parque industrial da China e da Índia, imagina, pelo amor de Deus. Não tem nem o que falar. E qualquer gráfico que você veja, a China extrapola qualquer gráfico. Você tem que fazer o gráfico separado, né? Agora, sim, esses documentos de patente estão sendo depositados no Brasil, sim, tá? Só que muitas vezes ele é depositado independente dos outros pedidos. Ele é depositado e você tem que achar o produto de referência, você tem que achar as patentes correspondentes, americanas, europeias. Então, sim, a China deposita aqui no Brasil também. E isso eu tenho visto semanalmente nos monitoramentos, né, esses pedidos entrando aqui no Brasil cada vez mais, principalmente em biotecnologia. Isso tem subido muito, em todas as áreas da biotecnologia. E em relação ao investimento em pesquisa, o Brasil ele investe muito. Cláudia, antes de você falar do investimento em pesquisa, só que tem uma pergunta da Bianca Carvalho que complementa, só para eu falar para você depois responder. Ela falou assim, o Complexo Econômico Industrial da Saúde ele foi criado no ano 2000 com o objetivo de impulsionar a indústria farmacêutica no Brasil. Entretanto, esse complexo da saúde vem sofrendo com grande falta de verba, gerando um enorme déficit na balança comercial e uma grande dependência de importação de insumos farmacêuticos ativos e medicamentos. Como resolver esse problema da dependência da importação e produção interna de medicamentos, tendo em vista o programa de parceria para o desenvolvimento produtivo? É só porque eu acho que esse complementa eu quis fazer logo. Isso. Bom, as parcerias de desenvolvimento produtivo, as antigas parcerias público-privadas, né, houve esse trabalho e houve essa política muito bem feita da produção de genéricos e de acesso aos medicamentos genéricos. Isso foi muito importante. Eu digo que isso foi crucial para a sobrevivência da indústria farmacêutica nacional. Então, isso conseguiu reduzir a crise econômica que a indústria farmacêutica teria junto com a indústria farmacêutica, né, na década de 90. Então, quando a gente veio no ano 2000 com essa política, que é uma política de Estado, né, isso deveria ter sido mantido. Só que, vamos dizer assim, o boom de genéricos chegou ao seu patamar, não vou dizer máximo, mas chegou naquele patamar assim que as indústrias estão andando, e tanto é que chegou nesse patamar que as indústrias estão começando a inovar, né? Porque elas estão tendo esse fôlego para conseguir inovar. Então, sem sombra de dúvidas, a política de genéricos foi essencial para o Brasil, essencial para o acesso aos medicamentos e essencial para a indústria nacional. Então, isso deve ser mantido, né? Deve continuar sendo trabalhado pelos governos. Isso muda um pouco de governo para o outro. Eu vi que alguém também tinha perguntado como é que estavam as conversas com o presidente atual. Graças a Deus, o MCTI e o Ministério da Economia têm sido muito abertos, eles têm feito um trabalho fabuloso com o setor regulado. Então, a gente tem conseguido avançar em várias coisas com o Ministério da Economia e com o MCTI. Então, assim, quando eu falo com o governo, eu não falo necessariamente com o presidente, eu falo com o governo, com quem trabalha e mexe
os pauzinhos para fazer acontecer, independente de Estado, de posição política. Então, aí é que eu digo que nós evoluímos muito, apesar do atual governo. Então, esses ministérios têm trabalhado muito, normalmente são funcionários de carreira, então, independe, um presidente ou outro, eles focam naquele ideal de carreira. Então, graças a Deus, então, a turma que está no MCTI e no Ministério da Economia tem trabalhado muito para melhorar essa situação, né? E em relação ao investimento, as nacionais investem muito em pesquisa, isso aí basta ver o relatório de contabilidade de cada uma, isso aí é só ver dentro dos próprios sites das empresas, eles têm o quanto eles investem, então algumas investem 5%, algumas investem 10%, mas é muito investimento em pesquisa. Então, eu tenho que discordar quando falam que não investem, basta ver o Axê, que é um exemplo de inovação radical hoje em dia, lançando laboratórios e plantas industriais novas, totalmente voltados para a inovação radical, não é nem inovação incremental, é inovação radical. Então, eu acho que a gente está evoluindo muito, e, infelizmente, se não tivesse tido a pandemia, né, talvez a indústria nacional tivesse alavancado mais, que é o que a gente espera a partir do momento em que essa pandemia estiver controlada e a gente puder voltar a funcionar, né, com outros focos, né, não só o foco de combater a pandemia em si, né? Obrigada, Ana Cláudia. Tem um comentário aqui bem anterior, eu acho que ainda durante a fala da Ana Carolina, que é da Agatha Rodrigues Souza. Ela fala que temos visto o aumento do conceito de open science dentro da indústria farmacêutica e o nível global, o que ela acha que pode ser bastante vantajoso socialmente falando. E aí a Luísa Cruz complementa dizendo que realmente está faltando a questão de open science aqui e também a negligência da indústria farmacêutica com certas doenças e certas populações. E ela diz também que também falta, né, falar como esses acordos para manufatura, né, essas parcerias público-privadas, parcerias de desenvolvimento produtivo, como elas não necessariamente acarretam a inovação do país, que nós continuamos sendo um país de commodities. Então, claro, tendo em vista principalmente a pandemia, são ações super necessárias, mas longe do ideal. A Ana Carolina quer comentar? Eu posso comentar, doutora Márcia, até estava prestando atenção na apresentação da Ana Cláudia, que eu gostei bastante, e nessas discussões que o chat está trazendo de o Brasil, a questão da inovação, a questão de interdependências, enfim, eu acho... Primeiro eu vou trazer um pouco do que eu estava pensando antes, em complementação à conversa que a Ana Cláudia trouxe. Quando você, e eu convido vocês a fazerem isso, né? Quando foi lançado o Global Index da WIPO no final do ano passado, por exemplo, em que você coloca ali a apresentação toda, que eu recomendo, do trabalho, de como é construído o ranking, etc., e o que foi criado, mas eu gostei muito e eu chamo a atenção porque foram entrevistados em entrevistas bastante objetivas, alguns representantes dos países que estão no topo, no top 5 de considerados inovadores. E coisas que me chamaram a atenção das falas, que eu vou compartilhar com vocês, é o seguinte, existe uma relação muito, muito clara entre inovação e concorrência, e inovação e segurança jurídica, e inovação e capacidade de compartilhamento, de intercambialidade, né? Então, eu tô colocando aqui um ponto um pouco mais macro, porque a gente está falando de políticas de governo, de Estado, uma coisa mais que não exatamente quando a gente desce no contexto de uma empresa privada, né, que toma decisões sobre perspectivas e lógicas distintas. Mas está claro que a concorrência entre diferentes agentes, ela fomenta uma busca por inovação. E os países que são considerados mais inovadores são países pequenos. A Suíça,
é a Dinamarca. São países que uma população, assim, é minúscula, perto de 200 milhões de pessoas, né? Então, e o que eles colocam, assim, o meu mercado de consumidor interno é tão pequeno que eu preciso competir com quem está de fora. Então, é uma visão mais macro de competição e uma visão mais macro de, bom, eu tenho que trazer inovação para me diferenciar dos produtos que estão no mercado. O mercado é um mercado globalizado, eu acho que a gente tem dificuldade, a gente tem coisas para considerar sobre isso, mas assim, eu não consigo ver muito um retorno tão, pelo menos não num curto prazo de tempo para a globalização que se impôs. Então, não é só no setor farmacêutico que você vê insumos sendo produzidos em países diferentes de onde os produtos são concluídos, assim, todos os celulares, eventualmente aqui, eles têm matérias-primas que são produzidas em outros países, da mesma forma que o Brasil exporta insumo de produtos alimentícios para diversos países. Então, nesse aspecto, são coisas que estão bastante interligadas. Eu acho que a fala da Cláudia ela é muito importante no sentido da gente entender o que é discussão do país, Brasil, com relação à capacidade produtiva e industrial instalada e incentivos para isso, num contexto de balança comercial, num contexto de enfim, índices econômicos, que não necessariamente está 100% correlacionada a que o Vitor trouxe, por exemplo, de acesso a medicamentos. Não necessariamente, assim, são coisas que têm as suas variações. Partindo um pouco para o que foi colocado de doenças negligenciadas, e falamos ontem também de doenças órfãs, a gente tem que entender que esse contexto macro, ele não necessariamente é o contexto que se insere uma empresa, uma indústria privada que trabalha sobre outros racionais, né? Então, é óbvio que uma indústria que trabalha num contexto privado, ela vai buscar trabalhar em investimento e produzir, colocar no mercado produtos que tenham rentabilidade econômica. Essas doenças, por diferentes razões e diversas complexidades, não necessariamente trazem esse retorno no momento, e acaba que você tem um menor investimento na pesquisa e no desenvolvimento disso. O exemplo da malária, por exemplo, que eu trouxe, é claro, demorou muito tempo para você desenvolver, a princípio, né, uma vacina que possa ser responsável para você buscar a solução dessa questão. Mas são lógicas que não necessariamente são as mesmas, e esse recorte precisa ser feito, precisa ser levado em consideração. O que não significa, que me parece razoável também, você imaginar que todo um setor ou toda uma questão pode ser 100% colocada sob uma perspectiva de Estado. E aí eu trago também a fala da Ana Cláudia. O Brasil, ele tem um problema de desindustrialização que não é só do setor farmacêutico, infelizmente. A gente tem visto nessas últimas semanas algumas reportagens do jornal de como que a indústria brasileira no todo se retraiu, de como que o Brasil não consegue ter um ambiente político, econômico, social estável para que indústrias floresçam no país. E isso não é só da indústria farmacêutica, acho que a Ana Cláudia está concordando comigo, deve ter visto essas mesmas reportagens. Então, assim, e aí eu volto às entrevistas do Global Index. O que você precisa para que os agentes econômicos invistam e se mantenham e tenham um ambiente de negócios que obviamente PI é um elemento, mas um ambiente de negócios que floresça, né? E aí, essas alternâncias de governo, esses começos de projetos que acabam não sendo concretizados e essas dificuldades de você, de fato, criar políticas consistentes no decorrer de tempo, que talvez seja uma questão que a gente acaba perdendo frente a outros países, pelo menos em alguns setores, né? Então, o setor industrial como um todo. Não é, talvez, o que a gente tem visto no setor agro, por exemplo, que é algo que o Brasil tem se destacado absurdamente e se mantém, né? Então, eu acho que tem essas considerações para trazer, enfim, e aí eu acho que o Vitor, a gente estava até no chat aqui, né, Vitor? Acho que o Vitor tem algumas contribuições mais macro, que ele tem uma visão mais internacional até do que eu. Vitor, pode falar, então. Eu só vi que a Caroline também está com a mão levantada, não sei se ela estava antes. O meu é uma
pergunta mais técnica. Eu acho que é melhor esperar a discussão de vocês Porque eu também não sei se finalizar vai para dar tempo depois da eu... gente fazer ainda muita coisa, que já são Eu falo. quase 11h30. Pode falar, Não, Vitor. mas pode falar, Vitor, depois eu, se der tempo, eu falo. Tá bom, obrigado, Caroline. Desculpa, mas só para pegar o gancho mesmo, primeiro só dizer, gostei muito dos comentários da Ana agora, das apresentações. Eu gostaria de incluir só duas dimensões justamente, né? Mais macro ainda, né? Um é o quanto que eu acho muito interessante mesmo esses indicadores que são feitos pela WIPO, né? No sentido de evidenciar o quanto não é apenas, né, o regime de propriedade intelectual, não é só um regime, né, do marco legal ou só dos investimentos direto em educação, é realmente essa ideia de um ecossistema, né? Eu acho que nos permite também fazer critérios de comparabilidade, eu acho que o que a Ana mencionou é central, né? Não sei se a gente deve se pautar na Suíça, né, onde eu estou aqui agora, assim, né, em termos de uma política de inovação. Mas, como eu mencionei, o meu doutorado foi sobre China, propriedade intelectual e inovação. Eu acho que, para mim, por exemplo, foi muito interessante ver a ideia de uma coordenação, né, assim, um conjunto que envolve aspectos jurídicos, né, como exigências, né, décadas atrás, né, na época de transferência de tecnologia, numa política de cópia, para agora você ter, por exemplo, na China, né, 10 setores centrais de inovação, com investimento direto, com muito erro, muito problema, muita dificuldade, mas que a gente vê, por exemplo, a área da biotecnologia explicitamente colocada como uma área de prioridade, né, para o país. Então, a gente acho que junta um pouco tudo que foi debatido, né? Então, como ideia geral seria, né, enfocar nessa necessidade, né, de algo que envolve propriedade intelectual, mas não é unicamente, reconhecendo também o quanto que regras que sejam desajustadas, que sejam desequilibradas em relação ao estado de desenvolvimento do país, elas aí sim podem ser detrimentais, né? Especialmente se a gente levar em consideração que os países hoje industrializados se industrializaram diante de um contexto com muito mais flexibilidade, com muito mais possibilidade de realizar inovação para um momento inicial pela cópia, né? Com regras mais flexíveis. Então, esse não é o mundo que a gente vive, né? O Brasil tem, então, restrições maiores, né? Para o bem e para o mal. Então, eu acho que seria incluir esse critério de comparabilidade, essa visão estratégica e não esquecer dessa visão histórica. Mas eu gostaria muito de agradecer as falas, porque eu acho que elas mostram um ponto que eu queria trazer também, o quanto que está tudo relacionado, né? Saúde, política industrial, e talvez o que eu tenha tentado colocar inclusive, também o papel dos operadores do direito, né? Na medida em que uma decisão judicial... E dos representantes dos atores do setor, né? Eu acho que, assim, a discussão a indústria privada, nacional ou não nacional, porque a indústria nacional ela também tem uma responsabilidade de lucro, de racionalidade econômica privada. Então, a indústria privada, de um lado, e entidades de Estado, academia, todas elas são atores de um macro muito complexo e que depende de estabelecer prioridades e estabelecer estratégias. Sim, com certeza, gente. Falar que os países desenvolvidos também dependem das IFAs de China e Índia hoje em dia pela globalização. Não é só o Brasil que depende das IFAs de China e Índia, e a gente viu isso na pandemia. A diferença é que os países desenvolvidos, eles sabem produzir as IFAs, né? Eles podem produzir as IFAs se eles quiserem, e nós não podemos. Então, realmente, é uma discussão muito complexa, mas uma não discussão muito difícil, mas o nosso horário já está terminado. Então, eu tenho que agora aqui agradecer a todo mundo que participou, né? A Ana Carolina, a Ana Cláudia. Obrigada pelas excelentes palestras, obrigada também agradecendo, não está no meu painel, mas eu também agradeço pela sua intervenção, Vitor, foi super importante, né? E você lembrou, né? O Vitor lembrou de um conceito fundamental, que é o conceito de chutar a escada, né? Teve várias nações que conseguiram se desenvolver com regras completamente, com direito à cópia. O direito à cópia, ele precede a propriedade intelectual. O direito à cópia é o natural, sempre foi o natural no mundo. Então, você vê o seu vizinho fazendo, você copiar, isso sempre foi o natural. Né? Com a evolução, nós fomos criando as regras de propriedade intelectual, que eu acho que são ótimas, são fundamentais para o desenvolvimento do nosso mundo.
Mas nós realmente precisamos de um equilíbrio, precisamos de um balanceamento, e enquanto países, né, nós precisamos de políticas públicas para saber se nós vamos querer ser simplesmente vamos sempre ser o país do agronegócio, e um agronegócio sem inovação, porque até para a gente ter um agronegócio que tenha competitividade com o resto do mundo daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter que ter um agronegócio com muita inovação. A gente não pode pensar com conceitos de antigamente. Eu acho que todas as apresentações foram complementares, né? Trouxeram diversas visões, né? E eu acho que o bom desse curso é exatamente a gente ter visões diferentes para os alunos, né? E todos nós que estamos aqui, para a gente pensar, né? Exatamente provocar o pensamento e as discussões sobre o assunto. Eu agradeço muito a todos, foi super importante, super relevante tudo o que foi dito. Adorei muito participar e devolvo, então, a palavra para os organizadores, porque eu sei que vai ter uma outra mesa agora. Super obrigada, Márcia. Obrigada de novo para as Anas, como a Márcia disse. Foi realmente muito interessante. Eu acho que a gente sempre tem esse problema, graças a Deus, no Summer School, é sempre pouco tempo. O tempo é sempre curto, né? Fica sempre aquele gostinho, né, de perguntas e tudo. Mas, como eu disse, né, tanto o Vitor, como a Márcia, como a Ana Cláudia, a Ana Carolina são muito generosas, e o doutor Leandro também já se apresentou como uma pessoa muito generosa. Então, eu acho que eles vão estar à disposição também para outras perguntas que vocês tenham, para qualquer tipo de interação. Então, até, inclusive, Carolina, eu acho que você acabou não fazendo a tua pergunta, né? Daí depois você pode mandar por chat também, né? Eu acho que elas respondem, acho que elas ainda vão ficar aqui mais um pouquinho